Olá, boa noite. Começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Prefeitura de São Luís diz já ter plano de imunização para a Covid-19 pronto para ser executado e aguarda a chegada de vacinas. Epidemiologista afirma que o índice de transmissão da Covid-19 ainda é alto para a retomada das aulas presenciais. O ensino remoto vai ser mantido na capital pelos próximos 6 meses. 3 deputados estaduais tomam posse na Assembleia Legislativa do Estado. E ainda quase 3 mil infrações de trânsito foram registradas em 2020 na região metropolitana de São Luís. O Jornal da Difusora já está no ar. As aulas da Rede Municipal de São Luís vão continuar de forma remota. Para especialistas da saúde, o distanciamento ainda é essencial para evitar com que os alunos possam disseminar o vírus em pessoas que estão no grupo de risco. A previsão é que os estudantes só retornem às escolas a partir do segundo semestre. Nos 6 primeiros meses do ano, será implementado um sistema remoto de ensino. A nossa ideia é que a gente já possa começar tão logo haja o calendário já escolar desse ano com o ensino remoto, para que a gente tenha o tempo necessário de fazer as reformas e intervenções nas escolas municipais. Nós temos situações de escolas que têm dificuldades em relação ao banheiro, para adequar as escolas para essa realidade sanitária que a gente vive hoje. A decisão é após um diagnóstico da Secretaria de Educação, que precisa melhorar a estrutura das escolas e fazer adequações para a realidade sanitária. A equipe está sendo montada, uma equipe comprometida, muito técnica, e nós estamos considerando todas as dificuldades, que a pandemia trouxe, mas também já aí estudando experiências que têm dado certo no Brasil, em outras cidades do Brasil. O perfil de adoecimento entre crianças e adolescentes é diferenciado. Em ambos, é necessário que haja um cuidado muito grande para um retorno de aulas seguro. Para um retorno seguro no modo presencial, é preciso observar várias medidas de segurança. Uma delas é a taxa de transmissão, que deve estar bem baixa, em torno de 5%. Os testes de PCR, eles teriam que dar em torno de 5% ou menos positivo. Então, nós tivemos aí no mês de novembro, que é o último dado que eu tenho aqui, nós estamos aí com uma positividade de PCR em torno de 30%. A medida da Prefeitura, de acordo com especialistas, está dentro do parecer do Conselho Nacional de Educação. E as atividades não presenciais, elas estão normatizadas. Então, a oferta das atividades não presenciais estão normatizadas por esse documento. E eu vejo, como educadora, a decisão do município pelo calendário remoto no primeiro semestre de 2021, essa decisão eu considero muito positiva, considerando que a rotina da escola exige a atenção, o trabalho de muitos profissionais. Mas apesar disso, tem gente achando que a pandemia já acabou. Cenas de aglomerações foram registradas em diferentes pontos da capital durante o final de semana. Um baile funk no meio da rua. Centenas de jovens aglomerados. Nenhum usando máscaras, segue em cortejo pelo bairro Barreto, em São Luís. Já em outro ponto, em um dos cartões postais da cidade, a Praia do Calhau, na Avenida Litorânea, outra imagem de aglomeração. Novamente, ninguém se preocupa com o uso de máscaras. Os registros foram feitos durante o final de semana, em plena pandemia da Covid-19. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, mais de 200 mil pessoas já foram infectadas pela doença no Maranhão, que atualmente tem mais de 5 mil casos ativos. A pedido do Ministério Público, festas de Réveillon chegaram a ser canceladas na virada do ano. Este médico epidemiologista explica que situações de aglomeração vêm se repetindo em todo o país porque as pessoas se cansaram e decretaram o fim da pandemia por conta própria. E aí as pessoas meio que decretaram, a epidemia acabou, Então, a gente vê que a epidemia tem 2 fins, o fim real, quando o último caso, quando diminui muito, e o fim social, Então, a população já decretou o fim social da pandemia. Ele também lembra que a vacinação está atrasada no país e que, por conta do que classificou como erros do governo federal, ainda deve demorar. As medidas de distanciamento devem ser mantidas e cenas assim precisam ser evitadas. E ainda vai demorar muito, para que a vacinação comece e a gente consiga vacinar
pelo menos os grupos prioritários, para a gente poder aí dizer assim, respirar um pouco mais aliviado. Pois é, em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que o governo do estado estabeleceu protocolos sanitários específicos para o enfrentamento da pandemia da Covid-19 no estado. A SES reiterou ainda que as secretarias municipais de saúde são responsáveis pela fiscalização dos estabelecimentos e também pontos de aglomeração em suas cidades. Vamos aproveitar então, ver como é que está a situação da pandemia aqui no estado, os números divulgados agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde sobre o coronavírus. Aqui no telão para a gente, números totais, 201.093 casos confirmados desde o início da pandemia até agora. Novos casos nas últimas 24 horas, 76. Casos ativos, no momento, nós temos 5.589. Recuperados, passando de 190 mil. Número de mortes, infelizmente, desde o início da pandemia, 4.524, 6 mortes registradas somente nas últimas 24 horas. Rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ver a posse dos novos deputados aqui no Maranhão. Até já. Estamos de volta. Aí na Assembleia Legislativa, 3 novos deputados estaduais tomarão posse hoje. Betel Gomes, do PRTB, ocupará a vaga de Felipe dos Pneus, do Republicanos, eleito prefeito em Santa Inês. Fábio Braga, do Solidariedade, ficará com a cadeira de Fernando Pessoa, do mesmo partido, eleito prefeito de Tuntum. E Socorro Joaquim, do MDB, tomou posse no lugar do deputado Rigo Teles, do PL, eleito prefeito na cidade de Barra do Corda. Mas a satisfação maior é poder estar aqui contribuindo proativamente para discutir as grandes questões que envolvem as políticas públicas sociais, a economia do nosso estado, o desenvolvimento do nosso estado como um todo. Fábio Braga lamentou as perdas relacionadas à Covid-19 no estado. A contribuição que a sociedade espera de cada deputado é no sentido que se façam discussões cada vez melhores, discussões que possam engrandecer e melhorar a vida da comunidade. Já Betel Gomes assume o mandato pela primeira vez. Estou muito feliz por poder representar o meu povo, o povo de Buriticupu e região, como também o povo do Maranhão. A sessão solene foi presidida pelo presidente da Casa, o deputado Otelino Neto. É um momento importante para a Assembleia, são 3 novos deputados que chegam. O deputado Fábio Braga, que já foi deputado, agora volta como efetivo para a Casa. A deputada Betel vai ter a sua primeira experiência como deputada estadual. A deputada Socorro Joaquim também volta à Assembleia. Então, é essa dinâmica do Legislativo, 3 deputados se elegeram prefeito. E agora a Assembleia está novamente com o time completo, com os 42 deputados, que são muito bem-vindos e certamente farão um belo trabalho pelo Maranhão. Já na Câmara Federal, o deputado Josivaldo JP tomou posse de forma virtual em Imperatriz. Ele assumiu a vaga de Eduardo Braide, que foi eleito prefeito da capital. A solenidade de posse de Josivaldo JP como deputado federal aconteceu de forma presencial e virtual. No auditório em Imperatriz, estiveram presentes representantes de lideranças políticas e apoiadores. Josivaldo foi o terceiro a ser empossado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, na solenidade oficial realizada por meio remoto. O primeiro deputado federal do segundo maior município do Maranhão, após 10 anos sem representatividade na Câmara Federal. Mesmo obtendo votação expressiva, ficou como primeiro suplente pela coligação Juntos pelo Maranhão, formado pelo PMN e PHS. E agora assume a cadeira do deputado federal Eduardo Braide, que deixa a vaga para assumir a prefeitura da capital São Luís. Eu tenho meus princípios, sou evangélico de berço, né? Meus pais nos ensinaram e graças a Deus defendo a família, trabalho com a família, o que for para estar ao lado da família, dos direitos familiares. Como deputado federal, a gente vai estar ali junto à bancada dos evangélicos defendendo, né, os nossos princípios, os valores familiares. E para quem tem o título de eleitor no interior do estado e deixou de votar nas últimas eleições, pode fazer a justificativa até o dia 14 desse mês.
O eleitor que deixou de votar no primeiro turno das eleições municipais de 2020 tem até o dia 14 de janeiro para apresentar a justificativa à Justiça Eleitoral. Lembrando que o eleitor, nessa situação, ele vai ter que comprovar porque não pôde votar no dia das eleições. Não pode ser aquela justificativa como no dia da eleição, que não precisa apresentar documento. Ele precisa, nesse caso, como passou do prazo, passou do dia da eleição, ele vai ter que apresentar um documento, ou um bilhete de viagem, ou um atestado médico, comprovando a impossibilidade de votar naquele dia. O eleitor também pode fazer a justificativa pelo aplicativo e-Título. Já para o eleitor que deixou de votar no segundo turno, a exemplo de quem vota na capital São Luís, o prazo para a justificativa é até o dia 28 de janeiro. Caso o eleitor não justifique dentro do prazo, ficará sujeito a várias sanções. Além da multa, que ela pode ser paga a qualquer momento, mesmo que passe do dia 14 de janeiro, vai ficar lá essa multa. Ele vai poder pagar a qualquer momento, mas qual a desvantagem de demorar a pagar essa multa? Porque ele fica sem quitação, e sem quitação ele pode ter problema em algum benefício assistencial ou previdenciário. Você acompanha agora o nosso Giro de Notícias. Em Caxias, o pneu de um caminhão saltou quando o motorista trafegava na BR-316. Por sorte, não havia nenhum outro veículo próximo ao caminhão e ninguém se feriu. Policiais rodoviários fecharam parte da rodovia por cerca de 2 horas, até que o caminhão fosse rebocado. A Polícia Militar abriu sindicância para investigar a conduta de um policial militar que foi flagrado agredindo uma pessoa durante uma festa de Réveillon em Colinas, a 388 quilômetros de São Luís. O fato aconteceu na praça central do município, onde um grupo estaria atirando garrafas de vidro pela praça, o que deixou alguns participantes da festa feridos. O PM foi afastado das funções. Um motorista foi abordado pelo helicóptero do Centro Tático Aéreo na Praia do Meio, em São José de Ribamar, após ser flagrado realizando manobras perigosas ao volante. O condutor do carro ainda tentou fugir, mas foi impedido pelos policiais que fizeram a abordagem. Ele foi advertido pela infração, que é considerada gravíssima, perdeu 7 pontos na carteira e ainda pagou multa no valor de R$ 293. Uma Kombi pegou fogo na manhã de hoje em um posto de combustíveis na Avenida São Luís Rede França, no bairro Turu. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo não foi identificado e não houve feridos. Funcionários do posto e populares tentaram apagar as chamas. O veículo ainda invadiu a avenida e parou logo em seguida. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas. E risco, hein? Hora de conferir a previsão do tempo para amanhã. A gente com previsão de sol e algumas nuvens e chove rápido a qualquer hora. Temperaturas aqui no telão, mínima de 24, máxima de 30 graus para amanhã. Em Barra do Corda, o sol aparece entre nuvens com alguma chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo deve ficar firme por lá. Temperaturas variam entre 23 e 32 graus. Já em Timon, a previsão é de sol na maior parte do tempo, com a possibilidade de chuva à noite. Temperaturas aqui para a gente também, mínima de 23 e máxima de 30 graus em Timon. Mais um rápido intervalo, daqui a pouco você vai ver que o número de motoristas flagrados dirigindo embriagados é considerado alto no Maranhão. Até já! Estamos de volta e a Polícia Federal no Maranhão descarregou 4.150 caixas de cigarros contrabandeados do Suriname. A mercadoria estava em 2 caminhões e uma embarcação abordados pela Polícia Militar no Porto do Café. 13 pessoas foram presas em flagrante e 3 vão responder pelo crime de contrabando com pena de 2 a 5 anos de prisão. Segundo a APF, a carga apreendida vai ser incinerada. E o número de motoristas flagrados dirigindo embriagados é considerado alto em todo o estado. Além disso, somente nos municípios da Ilha de São Luís foram registrados quase 3.000 infrações no ano passado. Não é difícil entender por que o trabalho do Batalhão de Policiamento Rodoviário foi grande no ano passado.
Em 2020, foram registrados 592 acidentes, com 7 vítimas fatais. O mês de janeiro, segundo o balanço, foi o mais violento, com 60 registros. Dentro da área de atuação do BPRV, a estrada de Ribamar é a mais problemática, já que a maioria dos acidentes registrados e atendidos no ano passado aconteceu por aqui. Maior parte também foi causada pela imprudência dos motoristas que trafegam pela via. Quando alguns condutores de veículo que ainda não se conscientizaram, que realmente tem que obedecer às leis de trânsito, eles sentem a ausência da polícia e começam a infringir. E principalmente ao retorno proibido. Estão usando muito os pontos de semáforo para fazer retorno nas vias. O batalhão é responsável por garantir a segurança nas rodovias estaduais que cortam a ilha, como as MAs 202, 203, 204, 207 e 301. Segundo os dados, 2.902 infrações foram registradas, mas, por outro lado, 118 operações, como a lei seca, foram realizadas, com 14.367 pessoas abordadas. Em razão da pandemia, esperávamos que nós tivéssemos um decréscimo, mas mantém-se a média. É um número ainda considerado alto. O Jornal da Difusora de hoje fica por aqui com imagens ao vivo da movimentação na Avenida São Marçal, no bairro João Paulo, aqui em São Luís. Obrigado pela audiência, pela companhia, boa noite e até amanhã.